salvação é contada para nós, mas nessa sétima sessão, nessa sétima vez que a mesma história é contada, nós temos aqui realmente o fim mesmo. O fim, o capítulo 21, 22, é o fim mesmo. Mas os demais, pastor? Os demais é assim, presta atenção nisso aqui, ó. Do capítulo 1 até o capítulo 20, ele se cumpre e serve de sinal profético. Ele se cumpre com aquele imperador chamado Domiciano, um perverso, um perseguidor terrível dos cristãos. Ele realmente é a besta que surge do mar. O culto que fazia ele é a besta que surge da terra. Se cumpre ali, mas não acaba ali. Porque é isso na Bíblia. Por exemplo, quando o profeta Isaías diz: uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Isso se cumpre na época daquele rei, mas aponta para a virgem que dará a luz ao Messias. Isso é profecia. Ela se cumpre na história e aponta para o futuro. O Apocalipse se cumpre. É que não dá tempo aqui de a gente especificar, detalhar as coisas. E também não poderia fazê-lo, não teria essa competência. Mas daria para falar um pouquinho mais do que eu falei. O tempo é pouco, mas ele se cumpre naquele império, porque não houve império pior. Não houve um governo pior. Nunca os cristãos foram tão perseguidos como na época desse imperador. Ele queria realmente acabar, quase acabou. Ele queria destruir, acabar com tudo, destruir tudo. Mas não quer dizer que finaliza ali, que encerra ali. E isso aponta para tantas outras bestas que apareceram e aparecerão. Tantos falsos profetas que apareceram e aparecerão. Então ele se cumpre, ele se cumpriu e ele se cumpre. Por isso que você tem assim, palavras como assim, trombeta. Trombeta fala de grito, de trazer as claras. Ou então fala de selos, selos fala de coisas escondidas. E Deus conta para nós. Selos são coisas escondidas, mas que para nós ele conta. Trombetas são coisas claras, grita aí. Ela se cumpre, ela se cumpriu e se cumprirá. Não estaria errado falarmos que estamos agora em certa trombeta, ou aberto certo selo, não teria problema nenhum. Mas aqui no capítulo que nós estamos agora, isso sim é futuro. Isso é futuro, isso que nós estamos vendo e meditando nesses dias agora. Então a sétima sessão é a sétima vez que a grande história da salvação é contada. Às vezes começa em Gênesis, essa história, lá com a cobra. Às vezes começa na morte e ressurreição de Jesus. Às vezes começa numa catástrofe mundial, numa perseguição, numa matança dos cristãos. Mas a salvação é sempre contada. É sempre contada. Por exemplo, o capítulo 20, por exemplo, que nós comentamos aqui, o capítulo 20, começa com a amarração do dragão. A amarração do dragão se dá quando Cristo morre e ressuscita por nós. Todo o poder é dado a ele. O dragão, ele é amordaçado, ele não tem todo o poder mais. Amém, irmãos? Então aqui estamos na sétima sessão e vamos nos deter aqui por algum tempo ainda, porque eu não tenho a intenção de correr nos últimos capítulos, nas últimas considerações, ainda mais que vai falar com respeito à nossa vida cotidiana, à nossa vida diária, que cada cristão tem que olhar e pensar como estou vivendo, porque isso aqui, irmãos, não é um clube, isso não é um encontro para a gente se dar bem, isso aqui não é uma empresa para alguém ganhar dinheiro, isso é a igreja de Deus, igreja de Jesus, cujas portas do inferno não prevalecem. Quem ataca quem então? Pergunta, quem ataca quem? Mais alto? Não, para responder. Quem ataca quem? Se é as portas do inferno que não prevalecerão, quem ataca quem? Quem ataca quem? A igreja. Muitas vezes citamos esse versículo como se as portas da igreja estivessem bem fechadas contra o inferno. Não, irmãos, não, pelo amor de Deus.
As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É que nós misturamos igreja com comunidade religiosa, com ajuntamento de pessoas que confessam. Em vez de confessar, irmãos, nós deveríamos praticar. Confessar é bom, mas praticar está acima, é muito melhor. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Então estamos no capítulo 21, né? Já passamos pelo juízo final, né? O dragão foi preso, ele está limitado. Ele só terá alguma ação se alguém der para ele oportunidade. E uma das sessões, você via que o povo, depois de sofrer calamidades terríveis, ainda pedia ainda, invocava o mal ainda. Quando alguém invoca o mal tem voz. Se ninguém invocar o mal não tem voz. Por isso que o inimigo sempre está em derredor. Você já leu na Bíblia que o inimigo nunca está ao redor? Ele está ao derredor. Tem gente que dá para o diabo um poder absoluto. O diabo não tem poder absoluto, ele tem que negociar com você. Você tem que dar voz para ele. E não é que ele acerta, porque até o diabo está a serviço de Deus. Até o diabo. Amém? Então assim, vimos aqui essa amarração, essa limitação do diabo, porque no antigo mundo, só Israel tinha conhecimento. Depois que Cristo veio, não, aí todas as nações verão a sua luz. É a vinda do Messias que limita o diabo. É a morte de Jesus e a ressurreição dele. E a exultação dele que limita. O diabo não tem poder mais hoje, irmãos. Por isso você não conhece libertação no Antigo Testamento. Pode procurar, não tem. Não tem libertação no Antigo Testamento, irmãos. Não que não acontecesse libertação, mas essa libertação assim visível, gritante no Antigo Testamento não tem. Só tem depois que Cristo vem, morre e ressuscita por nós. Pastor, mas e quando Cristo estava aqui, tudo aquilo que ele fazia? Na Bíblia tem um princípio na Bíblia, irmão. Tudo na Bíblia tem primícia. Tudo na Bíblia tem primícia. O começo, por exemplo, os judeus plantavam uma laranja, um pé de laranja. Aqueles primeiros frutos, que vinha bem antes da maioria dos frutos, era para ser entregue na igreja. Plantava arroz, aquele primeiro arroz é o mais feio que tem, não é o mais bonito, é o mais feio, mas devia separar. Na Bíblia, esse é um princípio, de que sempre as primeiras coisas Deus faz. É um princípio. Quando Jesus na terra fez o que fez, ele queria mostrar para nós como é que se faz. É assim que um humano liberto faz. É assim que se faz. Por isso Jesus fez o que fez. Ah, mas os discípulos, mesma coisa. Eis que eu vos dou poder para pisardes escorpiões. E eles foram e fizeram isso mesmo. Amém? Então aqui no capítulo 20 é isso. Temos a amarração do diabo, depois nós temos o juízo final. Nós temos os livros que são abertos e o livro. E aqueles que não estão no livro, já era. Não é isso que aprendemos aqui? Os livros não é o mais importante. O livro é o mais importante. Porque depois do livro, nos interessa os livros. Para nós cristãos. Para os descomprometidos, para os ímpios, só terão os livros. E os livros é de sentença de condenação. É de intensidade de condenação. Um ímpio pode sofrer mais do que um outro ímpio. Por isso os livros. Para nós, os livros é que um cristão pode ter mais autoridade do que um outro cristão. Pode ter uma posição, porque no reino de Deus tudo se fala em autoridade, em posições de autoridade. Quem está me ouvindo? Posições de autoridade. Então, os livros servem para nós cristãos, para que um tenha, não sobre outros, mas tenha mais autoridade lá do que outro cristão. Agora, o livro é que é a referência. Aqueles que foram achados inscritos no livro, ou no singular, podem dormir em paz e acordar em paz. Mas aqueles que não estão no livro, condenação eterna. Aí já falamos sobre isso bastante. Começamos o capítulo 21. Vejamos um pouquinho mais e vamos dar sequência. O capítulo 21
Versículo 1, eu faço um resumo e a gente continua. Vi novo céu e nova terra, leia comigo o versículo 1 do capítulo 21. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eis, e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Veja a ordem disso, irmãos. Eis que faço todas as coisas novas. Eis que faço novas todas as coisas. Olha essa ordem. Eis que eu faço novo tudo o que existe. Marca isso, daqui a pouco eu falo sobre isso. Não é assim, eis que eu faço tudo novo. Eis que eu faço novo tudo. Eu não faço tudo de novo ou novo. Eu faço novo tudo. Ouviram o que eu falei? E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte das águas da vida, da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas, e eu serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Vamos acompanhar uma coisa aqui. Primeiro momento, vi a cidade santa, já falei. Então, olha só, nós não vamos para o céu, nós viremos do céu. Por quê? Quando nós morremos, para onde nós vamos hoje? Para o céu, para o paraíso. Aqui ele fala: eis que eu faço novas todas as coisas, eu vi novo céu e nova terra. Então esse céu que está aqui falando, presta atenção, esse céu que o João está aqui para nós dizendo, é um céu, meu irmão, não é o céu de hoje. Eu virei do céu para um novo céu e nova terra. Já falamos sobre o céu de hoje. Já comentamos sobre o céu de hoje. Um cristão, que diz o texto de João, né? Aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o que vive? Quem vive pode crer. Quem não vive não pode crer. Morreu não pode crer, mas quem vive é crer em mim. Ainda que esteja morto, não está morto. Quer dizer isso? Não está morto. Então nós vamos para o céu, para o paraíso, para o lugar de descanso, tem vários nomes. Eu virei dele para o novo céu e nova terra, que falaremos daqui a pouquinho. Então assim, vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não é um outro céu, é um novo céu. Por exemplo, se você é uma daquelas pessoas que fala assim: ai, ainda bem que no céu eu vou ter um novo corpo. Você vai ter um novo corpo, mas é o mesmo. Você vai ter um novo corpo, mas é o mesmo. Ah, mas eu queria ter um outro, assim, eu queria assim o da Beyoncé. Eu queria ter o corpo da Beyoncé. Não, não vai ter. É esse aí.
Agora, por favor, irmãos, presta atenção. Para com essa bobeira e fala assim, mas meus quilinhos a mais, meus pneuzinhos, eu sou ceguinho, eu sou surdinho, eu tenho um dedinho a menos, um dedinho a mais, eu não sei o que, a minha unha é torta. Irmão, aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, os ouvidos não ouviram, não chegou ao coração, irmãos, é tudo de excelência. É tudo de excelência. Deus nos deu um corpo, você tem um corpo. É a nossa diferença dos anjos. Os anjos, quando querem aparecer, eles se manifestam num corpo. Nós temos um corpo, e esse será seu corpo. Agora, você consegue imaginar esse corpo glorificado? Não é Gasparzinho, meu irmão. É um corpo glorificado. Por não ter palavras para dizer, então fala glorificado. É um corpo que não vai respeitar mais a gravidade, irmãos. É um corpo que não terá mais dores, como lemos aqui semana passada. Do mesmo jeito que o nosso corpo vai ser renovado, o céu e a terra vai ser renovado. Nós viremos do céu de hoje. O que é o céu? A melhor definição do céu, sabe o que é? Céu é o lugar da presença de Deus. Não tem definição, mas o que é céu, pastor? Céu é o lugar onde está intensamente a presença de Deus. Onde é que eu vou estar se eu morrer hoje? Na presença de Deus. É que nós, pela mídia, pelas lendas, pelas crendices, você fica assim, fica imaginando uma nuvenzinha, tem até aquele comercial da cerveja lá, né? Que o homem está lá no céu, vendo um monte de mulher, uma mulher mais formosa do que a outra, não é? Aí chega a mulher dele, não é? Lembra desse comercial já? Já viu, né? Aí pensa em céu assim, um monte de anjinho tocando harpa. Ah, meu irmão, se você aguentar ficar comigo até o fim de Apocalipse, você vai ter uma revelação do céu diferente. A revelação que você vai ter do céu é formidável. Então, eis que eu faço novas todas as coisas. Novo céu, não é céu novo, é o novo céu, a nova terra. E outra coisa, uma coisa importante aqui, meu irmão, não é terra ou céu. Não é terra ou céu. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para a terra. Não, não é ou. Não é ou. É céu e terra. Porque céu, a definição é lugar da presença de Deus, não é isso? Mas agora veja, olha aí o versículo 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o esposo. O encontro, então, se dará aonde? É o céu que desce. Deus desce com os nossos irmãos mortos para se encontrar conosco. Abra um pouquinho para mim aí, deixa marcado esse texto aí, abra comigo, no livro de 2 Pedro, está aí pertinho mesmo. 2 Pedro, no capítulo de número 3, 2 Pedro 3, olha que coisa linda isso aqui. Porque quando é que se dará isso, pastor? Bom, pelo que o Pedro fala, é na vinda de Jesus. Na segunda vinda dele, alguns acham que ele vem, aí vai embora com a gente, aí fica lá em cima 7 anos. Bom, o Pedro não fala isso. Olha Pedro, 3,10. 2 Pedro 3,10. Cadê você, Pedro? 3,10. Olha só. Virá, entretanto, olha o verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça. Sempre que você fala assim, olha para cá, sempre que você fala assim, ah, mas Jesus demora demais, pensa nos perdidos, irmãos. Para de pensar no seu umbigo. Ah, mas Jesus demora demais. Principalmente nós, aí que estamos acima dos 40 anos já. Ah, mas ele demora demais, irmãos. Não é que ele demora. Tem mais pessoas salvas para serem encontradas.
Tem mais filho de Deus para ser encontrado. Tem pessoas que vão dizer sim para Ele. Deus é longânimo. O que é longânimo? Um longo ânimo. Ele tem um longo ânimo. Aí você fica, demora demais, vem logo, vem logo, vem logo. Muito embora ninguém pense mais, né? A vida cristã, a vida humana está tão estranha, que parece que as pessoas não querem Deus aqui não. Quer Deus longe das suas vidas. Você já parou para pensar que os seres humanos querem Deus longe das suas vidas? Por quê? Porque amam o presente século. Amam o sistema. Ama a carne, ama o mundo. Mas não sabe. Olha, o primeiro-ministro da Inglaterra, não de agora, de um tempo atrás, ele fez uma declaração um tempo atrás, o primeiro-ministro, nem cristão hein? Ele falou assim, que está havendo muita corrupção no mundo, porque as pessoas não acreditam mais no céu. Não se falam mais no céu. Porque se as pessoas acreditassem, olha, uma pessoa normal, acreditasse numa vida por vir, iria pensar 1000 vezes antes de fazer besteira. Então, por não se falar do céu, a corrupção está alastrando. Isso faz 10, 15 anos atrás que isso foi dito. Amém? Vamos continuar aqui. Então, assim, sempre que você abrir a boca para dizer, você volta logo, pare de pensar em você. Deixa Deus agir. Verso 10. Virá, o Senhor virá, entretanto, como ladrão. Ladrão manda aviso? Estou chegando na sua casa hoje à noite, prepara tudo aí, estou chegando aí, sai fora, perdeu, xará, tá fora. É assim? Ladrão avisa? Se avisar, você mesmo pega uma bazuca e mata ele, não mata? Até você mata. Em legítima defesa, nem pecado vai ser, né, irmão? Me defendi. Então vem como o Senhor, não é que o Senhor é ladrão, é porque o ladrão não avisa. O dia do Senhor, olha isso aqui, presta isso aqui, olha, presta para mudar a sua teologia. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão. Então, na vinda do Senhor, os céus passarão. É catástrofe, filho. É terremoto. É quebradeira. Continua comigo. Passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e santa piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, olha isso, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos o que, gente? Novos céus, nunca céus novos, novos céus e nova terra, nos quais habita o que, gente? Justiça. Esse tempo de Deus, gente, essa época futura, é um lugar de justiça. Alguns pensam que é lugar de cantoria. Justiça. Tanto é que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aonde o céu se manifesta, manifesta a justiça, manifesta a vontade de Deus. Deus é a favor da justiça. Amém, irmãos? Então veja que na vinda, ele está falando da vinda de Jesus. Na segunda vinda dele, os elementos se desfarão, derreterão na segunda vinda. Então essa ideia de uma segunda vinda, e vem numa primeira fase, aí ele pega a gente, leva ali para cima, aí a gente fica um tempinho, aí aqui embaixo a coisa pega, é pauleira, é pedreira, é quebradeira. Não, ele vem já quebrando tudo. E nós vimos isso na sexta sessão. Ele vem já arrebentando tudo. É que nós temos uma mania, irmãos, de pensar no reino de Deus sempre a parte do nosso reino. Nós pensamos em Deus a partir das nossas guerras. E aí tudo dá errado mesmo. Volta para Apocalipse. Mais algumas coisinhas ali. Não é terra ou céu. É novo céu e nova terra. É um aditivo.
novo céu e nova terra. Amém? Desce, desce. Se você porventura, olha para mim aqui, se você porventura, quando Jesus voltar, você não estiver vivo, você volta do céu. Não você corpóreo, você alma. Você volta do céu. Porque nós vamos ter nosso corpo de volta. Se você porventura estiver vivo, você é o que vai dizer: ora vem, Senhor Jesus. Vem, Maranata, ora vem. Tiver morto, você vem com ele. Tiver vivo, você aguarda. Ora vem, Senhor Jesus. Que dia lindo, hein, irmãos? Né? Tem uma música que a gente cantava aqui antigamente assim, né, que era muito bom, viu? Nós cantávamos assim: num dia lindo, almejo eu encontrar. Agora esqueci o resto. Quem? Eterna glória prometida está. É da época do Edson mesmo isso aí. Tempo do pastor Edson, essa música aí. É dia lindo, irmãos. Sabe, irmãos, cuidado com o envolvimento com esse tempo presente, irmãos. Tá bom, estude. Tá bom, compre coisas, tudo bem. Trabalhe, tudo bem. Mas, irmãos, você tem uma garantia indizível, incalculável. Você tem algo para o futuro, meu irmão, que você fica jogando fora. Então não é uma coisa ou outra coisa. Amém? Não é uma coisa ou outra coisa. Às vezes alguns irmãos ficam tristes. Por quê? O fim do versículo 1, o fim do versículo fala assim: e o mar já não existe. Né? O mar já não existe. Aí você fica triste. Né? Você que teve a lua de mel no mar, na praia, no litoral. Você que às vezes para fazer uma terapia vai para o mar. Aí você fica assim: puxa vida, o mar tão lindo, tema de tantos poetas, né? Puxa, o mar não existe. E aí você, a partir da sua ótica, você fica triste. Irmãos, você tem que perguntar o que significa, olha para mim aqui. Você tem que perguntar o que significa mar na Bíblia. Mar na Bíblia quer dizer separação. Mar na Bíblia quer dizer nações ímpias. Mar na Bíblia quer dizer lugar de contaminação, onde tudo deságua. Todos os rios não correm para o? Todos os rios correm para o? Portanto, toda a sujeira vão para lá. Então, quando a Bíblia fala de mar, ela não está pensando na questão poética, na beleza estética. Ela está pensando no significado de mar na Bíblia. Para o João, o que para o João é mar? Diga para mim, quem lembrar aí. João está onde aqui? João está onde? Muito bem, numa ilha. O que é uma ilha? Lembra da definição? Lembra da ilha ainda que aprendeu na escola? Ele está rodeado de águas, e aqui no caso é mar. Ele está rodeado de mar. O mar ali impede que ele tenha contato com a sua família. Portanto, o mar para João não é algo legal. O João está preso. Ele foi exilado numa ilha chamada Pátimos. Mar para o João é um empecilho, é uma separação. Mar é um sofrimento para o João. Então, se você aí é um surfista, fique em paz. É lógico que o mar lá não vai ser um mar que causa divisão. Se você se recordar no Gênesis, que é o contrário de Apocalipse, ao contrário no sentido não de ser oposto, mas de começo e fim. Só nesse sentido. Se você vai para Gênesis, saía um rio, esse rio tomava 4 braços. Não tinha assim tantos rios como hoje no Gênesis, no Éden. E mesmo lá em Gênesis, irmãos, só na época do dilúvio que houve separação de nações. O mar começou a criar braços, houve um terremoto e Deus separou a terra. Deus separou a terra por causa do pecado do homem. Ou seja, mar aconteceu como maldição, consequência do pecado. Mas quando Deus fez o mar, Ele disse que era bom. O mar, na primeira ótica de Deus, é bom. Mas depois, ele tem uma conotação negativa. Então, não fica triste você, querido. Porque o mar já não existe. O mar que não existe é esse mar que causa separação. Outra coisa que o mar traz para nós de lição. O mar já traz agitação, traz destruição. As pessoas morrem, as ondas levam a gente, a agitação, a ventania. Então o mar tem essa conotação. Então fique em paz, pode dormir em paz, acordar em paz. Amém, irmão?
Vai ter o rio da vida lá, mas vai ter o mar também, porque é um novo céu e nova terra. A terra tem mar, tem nova mar também. Então cuidado para que você esqueça da simbologia. Não podemos esquecer que o Apocalipse é um livro simbólico. Então, por quê? Por que simbólico, pastor? Quer dizer que ele é menosprezado? Não. Irmãos, quando você está com muita fome, o que você fala? Eu comeria um boi. Eu duvido que você coma um boi. Eu duvido. Por quê? Porque o símbolo vai aonde as palavras não vão. Entenderam? Então, o símbolo, ele traz significado que a nossa imaginação não atende. Então, o livro do Apocalipse é um livro totalmente de símbolo. Então, você tem que perguntar, o que quer dizer esse símbolo? Amém, irmãos? Bom, tendo dito isso, quem não estará lá? Versículo de número 8. Quem não estará lá? Quanto, porém, aos covardes. Você que tem medo de ladrão, fique em paz. Você não é covarde, não. Quanto aos covardes. Quer dizer isso? Os indecisos. Os tímidos. Os que sabem que isso é real e não assumem. Então eu vou ver aqui alguns que não estarão lá. Os covardes não estarão lá. Os indecisos. Os que sabem o que Deus quer. São covardes. Você lembra da esposa de Ló? Quando Ló teve que sair de Sodoma e Gomorra? E Deus falou assim, não olha para trás. E ela não queria sair, covarde. Por quê? Ela deixou muita coisa para trás. Então, covardes aqui são os indecisos, os tímidos que não pontua, que não dá a palavra. São esses que não estarão lá. Quem mais não estarão lá? Os incrédulos. Os incrédulos não estarão lá. Quem são os incrédulos aqui, irmãos? Aqueles que não acreditam no Evangelho, que acham que tem outro jeito, que tem outro caminho. Não é apenas o descrente, porque sempre alguém é crédulo de alguma coisa. Incrédulo aqui é aquele que acha que tem outro jeito. Aquele que acha que tem outro caminho. Não tem outro caminho, é só Jesus. As suas obras, as suas boas obras são trapos de imundície. A sua honestidade por si só não vale nada. Não tem outro caminho, o caminho é Jesus. Então os incrédulos aqui são aqueles que acham que tem outro jeito, que tem outro caminho, que tem outra forma. Os incrédulos. Os abomináveis. Os sem pudor. Sem pudor. Que não tem pudor. Os ousados negativamente. Os que não respeitam a família. Os abomináveis que não respeitam a Deus. São abomináveis. Por exemplo, abominável ao Senhor é o filho desobedecer o pai. É abominável ao Senhor. Hoje não. Hoje não. Estava numa clínica ontem, uma menininha assim de 3 anos, porque a enfermeira veio pingar colírio nos olhos dela, a menininha estava batendo na cara da mãe. É lógico que o culpado é a mãe, não é a menininha. Porque desde pequena a criança aprende. Tem uns pais covardes por aí, que acham que a criancinha é muito dondoquinha e que vai matar a criança. Vai matar é você, meu pai. É você que vai morrer. Uma criança não bate no pai, não bate na mãe, a menos que o pai e a mãe deixe. E no livro do Moisés vai dizer que aquele que é abominação ao Senhor desrespeitar os pais. Aí você fala assim, mas depende do pai, né, pastor? Não, não depende do pai. Não depende do pai. É abominação ao Senhor. Os abomináveis, os sem pudor, os ousados, negativamente falando, que não ligam para as leis, que falam é assim mesmo, vou fazer e faço de novo, ninguém manda em mim, é comigo mesmo, é assim que eu faço, vai ser sempre assim, estou nem aí para você não, fiz e faço de novo. Abomináveis. Os assassinos. Assassino, você fala aquele que mata alguém, não é só isso não, isso é grosseira, é a definição grosseira. Os assassinos, não, é aqueles que não respeitam a vida.
Hoje, meu irmão, nós estamos no tempo de Lameque. Lameque e Caim. Estamos na época de Lameque. O Caim matou alguém, né? E depois Lameque matou alguém. E por que mataram? O Lameque fala assim: eu matei alguém porque me pisou. Piso não foi, matei. Nós voltamos ao tempo de Lameque. Lá em Gênesis do capítulo 4. Está lá em Gênesis capítulo 4, tudo isso. Hoje, meu irmão, qualquer coisa, se você não andar esperto, eu falo sempre com o meu filho: ó, cuidado onde você pisa, onde você vai, como é que você fala, porque da onde você menos espera, vem uma dedada, né, no gatilho, você morre. Porque vida não vale nada hoje. Não vale nada, você e o cachorro é igual. Então assassinos aqui, não é aquele apenas que mata alguém, mas aquele que não respeita a vida, não respeita o próximo. Sabe, meu irmão, eu não gosto de falar a meu favor mesmo, mas realmente às vezes eu sou tolo. Porque às vezes numa relação com você, eu prefiro levar desvantagem, eu assumo uma culpa, só para você se dar bem. Eu tenho essa mania, às vezes eu sou criticado por isso. Sou criticado, então eu chego assim: olha, eu errei com você assim. Às vezes eu não errei coisa nenhuma, não errei nada com você. Olha, eu errei com você aqui, eu errei com você ali, eu não deveria ter feito assim com você. Nada disso, é apenas eu não quero te envergonhar, eu não quero ser duro com você. E eu acho que isso passa pelo respeito ao próximo. Hoje não há respeito ao próximo. Você marca o horário e não cumpre. Outro que se lasque. É ele que vai ter dor de cabeça mesmo. É melhor no olho dele do que no meu olho. Então aqui, assassino é não respeitar a vida. O andar da vida, não do sistema, mas o caminhar da vida. Não estarão lá então. Não vai estar lá no novo céu, nova terra os covardes, os incrédulos, abomináveis, assassinos. Quinto, os impuros. Ou na outra Bíblia, os fornicadores. Na versão corrigida, os fornicadores. O que é isso? Os viciados em imoralidade sexual. Os viciados em imoralidade sexual. Irmãos, lá na minha casa, eu tenho a minha internet, e eu tenho a do vizinho, que não tem código. Entrou, beleza, gostou? Entrou na boa. Às vezes eu estou vendo os meus programas, eu faço muita pesquisa, muito estudo o tempo inteiro. Às vezes eu estou vendo, e às vezes eu pego pela outra internet. A minha está ruim, pega do outro. Esses dias, irmãos, presta atenção, eu estava na minha sala, tranquilo, vendo lá um documentário, tranquilo, de repente, pá, sumiu tudo. Sumiu, irmão. Aí começou a aparecer uma luzinha assim, eu estou lá vendo a luzinha azul, uma bateriazinha assim, abriu. Quando abriu, irmão, presta atenção, uma jovem nua, completamente nua, de 4, tendo relações sexuais com o cachorro dela. O cachorro dela, eu já para não ficar sozinha ali, para não ser. Vem cá, meu Dox, vem cá, corre, vem cá, vem cá ver. Vem cá ver aquilo. Irmãos, uma relação sexual inteira. Não foi assim 10 segundos. Foi uma relação sexual inteira com o próprio cachorro dela. E depois ainda ela acariciava o cachorro, porque o cachorro depois, sabe que fica grudadinho lá, né? Eu não sabia que cachorro grudava em ser humano, aprendi agora. Pensei que era só cachorro com cachorro. Mas ficou lá. Olha que coisa horrível, irmãos. Então você pensa, você acha, às vezes a sua vidinha aí, nesse sistema mundano, você acha que não tem coisa ruim acontecendo, irmãos. Essa terra será julgada. Essa terra será julgada, irmãos. Então os impuros, os fornicadores, são os viciados em algum tipo de pornografia, não estarão lá. Não estarão lá. Talvez isso que eu tenha te falado te chocou aqui. E o alvo é te chocar mesmo. Agora, imagine quantas coisas existem por aí, quantas coisas acontecendo. Às vezes você ouve falar sobre pedofilia, e você lida com isso assim na boa, porque você não está perto de você nunca viu. Mas as coisas são terríveis, irmãos. Então não estará lá, não estará no novo céu e nova terra, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros. Quem mais? Sexto, os feiticeiros.
Os feiticeiros. Agora escute isso aqui. Quem são os feiticeiros? Aí você pensa que é aquela pessoa que faz um despacho, que faz um trabalho. Não. Feiticeiro é qualquer pessoa que consulta o ocultismo. Mas não para por aí. Feiticeiro, meu irmão, pode ser o religioso, irmãos. Tem muitas religiões bonitas, com belas filosofias, sim ou não? Feiticeiro aqui é qualquer pessoa que invoca um poder superior, que não seja o Senhor Deus, na pessoa de Jesus. Esse é feiticeiro. Qualquer pessoa que invoca poderes superiores, divindades, que eles chamam de divindades, são demônios. Qualquer pessoa que invoca, que lança sorte, que pergunta o que vai ser de mim amanhã, isso é feitiçaria, meu irmão. Isso é feitiçaria. Então os feiticeiros não estarão lá nessa nova cidade, não estarão lá com o Senhor. Que mais? Os idólatras. Os idólatras. Quem são os idólatras, pastor? Então assim, grosseiramente falando, presta atenção aqui, grosseiramente falando, para você o idólatra é aquele que se curva perante uma imagem. Essa é a definição grosseira, a mais simples. A definição grosseira é isso, aquele que se prostra perante uma imagem, um ídolo, é o idólatra. Irmãos, presta, isso aqui eu ia falar domingo, era bom falar isso aqui domingo. Eu falo domingo. Irmãos, sabe a pior potestade que eu considero no mundo hoje? A pior potestade que eu considero no mundo hoje, você vai concordar comigo? Irmãos, a gente troca de mulher? Os seres humanos trocam de mulher? Sim ou não? Troca ou não troca? Troca, pode, mas troca. Troca de cidade? Troca de país? Troca. Você conhece alguém que troca de time? Você conhece alguém que troca de time, irmão? Não me fala se você conhece, irmão. Tem gente que não liga para time, mas quem torce para um time não troca. Gasta dinheiro, investe a vida, briga com o vizinho, briga com a esposa, manda o cachorro calar a boca. Eu nunca vi ninguém trocar de time, irmão. Vai na pauleira. É até uma terapia. Vou pra terapia hoje, meu timão, timão. Para mim é a pior potestade, irmãos. É a pior potestade, irmãos. Teve um rapaz na igreja, ele não está conosco, espero que volte, né? Não está conosco mais, mas aquele, foi difícil trabalhar com ele nessa área. Era muito difícil. Eu torço para um time, irmão, fica em paz. Até acho que ele vai ser campeão. Até acho que vai ser. Eu torço, irmão. Mas toma cuidado você que torce, irmão. Toma cuidado. Para mim é a pior potestade que existe. É a pior potestade. Porque nós trocamos de tudo. Mas de time ninguém troca. De time ninguém troca. Então idolatria, irmãos, não é apenas se curvar perante uma imagem, meu irmão. Isso é uma das definições. Mas, por exemplo, o dinheiro, as finanças, pode ser idolatria. Você larga tudo por causa do dinheiro, você faz tudo por causa do dinheiro, você vende a sua alma por causa do dinheiro, você mente por causa do dinheiro, você se vende por causa do dinheiro, você fica sem paz por causa do dinheiro, você briga por causa do dinheiro. O dinheiro, inclusive, para Deus, o adversário dele, Deus considera o dinheiro um adversário dele, nunca o diabo. Sabia disso? Deus não considera o diabo adversário dele, mas ele considera o dinheiro, as riquezas. Ele disse: não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Ele considera, Deus considera o dinheiro o adversário dele. Então, uma idolatria. Por exemplo, os seus argumentos, o modo de você pensar, o seu entendimento, o seu intelecto, a sua inteligência. Você pode fazer disso um Deus. Ah, é o que eu sei, é o que eu penso. É assim que foi, é assim que vai ser. Você pode achar que a sua autoridade é a maior de todas. Você pode se achar o maior homem, a maior mulher da terra. Então os idólatras não estarão ali. Idolatria é sempre que você coloca alguém ou alguma coisa no lugar de Deus.
é idolatria. Por exemplo, irmãos, os namorados geralmente correm esse risco. Os namorados correm esse risco. Geralmente a namorada e o namorado, geralmente um vira Deus do outro. Não vive sem ele, não vive sem ela. Então, os idólatras. Vou acabar aqui, a gente encerra. Em último lugar, todos os mentirosos. Os mentirosos. O que é isso, os mentirosos aqui? Eles contam mentira? Não. Se eu falar que eu nunca contei mentira e que eu não vou contar uma mentira, eu estarei mentindo, sim ou não? Mentiroso, a minha definição, a minha parte, vou falar daqui, a minha, mentiroso é aquela pessoa que vive na prática da mentira, o mentiroso. Entendeu? Ele vive na prática da mentira. Ele pratica a mentira. Uma definição para mim de mentira é alguma coisa que eu fale ou que eu faça para levar vantagem. Entendeu? Sempre que eu levar vantagem, é mentira. É essa mentira. É esse tipo de mentiroso que leva vantagem sobre o outro. Pastor, mas é difícil. Hoje é difícil mesmo. Hoje o que impera é a mentira. Na verdade, quem fala a verdade hoje está fora de moda, não é? O que? Você fala a verdade? Não, se você, meu irmão, não mentir, você é um cara não popular. Você tem que contar uma mentirinha. Senão você é impopular. Mas, assim, a definição literária é os não confiáveis em suas palavras. Você fala e não acredita. Olha, eu estava vendo uma entrevista de um dos técnicos de futebol aí, nesses dias aí ele falou uma frase assim, um tempo atrás, tem uns meses atrás já, e ele falou uma coisa que é tremenda, falando sobre gestor de pessoas, entenderam? Gestor, administrar pessoas. Uma das coisas mais difíceis é administrar pessoas. Hoje há muita falta de gestor de pessoas, principalmente por causa do orgulho humano, da arrogância humana. O outro nunca aceita alguém dominando. Então, gestor de pessoas, é algo raro. Aí perguntou para aquele técnico como é que ele fazia, como é que se faz para ser um bom gestor do time dele. Ele falou assim, a primeira coisa que um gestor de pessoas tem que ter escute isso aqui, irmão, olha só, se não é linguiça comendo cachorro, olha só, integridade. Se o jogador de futebol não acreditar na gente, aí eu vi um outro falando, um outro tempo atrás aí, outro falou assim, que integridade é igual virgindade, depois que perdeu já era. Achei legal isso também, baixaria, mas achei legal. É grosseira, tudo bem, me perdoe, mas depois que você errou já era, não adianta consertar. Isso perante os homens, perante Deus sempre tem jeito, né, irmão? Mas perante os homens, depois que perder a confiança em você, por exemplo, por que essa igreja não acaba, irmãos? Gente sai, gente entra, gente sai, gente entra. Por quê, irmãos? Porque vocês confiam em mim, vocês acreditam na minha pregação, vocês sabem da minha integridade. O dia que vocês não acreditarem mais que eu sou um homem íntegro, vocês não voltam mais, irmãos. Vocês não voltam mais. Então assim, o que é um mentiroso, literalmente falando? Aqueles assim, os não confiáveis em suas palavras. O cara fala e não quer dizer nada. O homem fala, ele fala, mas é como ninguém falasse. Esses são os mentirosos, sem consciência afetada. A consciência, ele fala que, ele nem lembra o que falou. Porque o mentiroso não lembra o que fala, irmãos. Ele mente tanto, que ele não lembra mais para falar. É assim que os psicólogos pegam os mentirosos. Então eu falei aqui para vocês 7 tipos de pessoas que não entrarão, né? Os covardes, os incrédulos, abomináveis, assassinos, os impuros, feiticeiros, idólatras e os mentirosos. 8 classes de pessoas não entrarão lá. Pastor, mas eu já fui 2 vezes aí. Tá bom, você falou certo, eu fui. Não tem que ser mais. Pastor, mas é difícil. Não. É só você estar disposto a correr risco. Pastor, correr risco sim. É o que eu ia falar agora aqui para frente, mas deixa para a semana que vem. Esteja disposto a correr risco. O covarde, para não ser covarde, esteja disposto a correr risco,
Qual é a sua prioridade? A cidade da terra ou a do céu? Qual é a prioridade? Aqui, meu irmão, é a cidade que desce do céu. A cidade que sobe da terra, quem foi? Quem lembra? Qual foi a cidade que foi edificada para o céu? Não se lembram? Babel. A Torre de Babel. Era uma cidade construída em direção ao céu. Isso é idolatria. Isso é corrupção. Essa daqui, ela vem do céu. Ela vem de Deus. Qual é a cidade que você pensa mais? A daqui ou a de lá? A daqui que você vai morar aí no máximo 100 anos. Assim, para ser bonzinho com você, 100 anos. Qual é a que está em primeiro lugar na sua vida? A daqui ou aonde você vai passar para sempre, se estiver aqui enquadrado no texto? Qual é a nossa prioridade? 8 classes de pessoas que não estarão lá. Você está aqui entre essas 8? Você está aqui, irmão, seja sincero. E se você concluir que está, é noite de arrependimento. Você é convidado para entrar nessa cidade. Você é convidado para fazer parte dessa cidade. Você faz parte dessas 8 classes de pessoas, irmãos. Seja sincero. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Ah, meu Deus do céu. Aleluias. Glória ao Senhor. Você estaria entre essas pessoas que não estarão lá? Você estaria entre essas pessoas que não estarão lá? Quem é você? Não seria a hora de se arrepender?